Robert Talks. News, fashion, inspiration, people. Robert Talks. Uma produção da GRT em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Talks. Este programa é um tributo dedicado ao ator e diretor Maurício Silveira. Em agosto de 2025, perdemos um grande artista e amigo. Para quem o conhecia, sua partida deixou a saudade de um coração alegre e confiante em um futuro melhor. Eu gostaria de convidá-los para assistir à última entrevista concedida por Maurício, na qual falamos sobre seus sonhos e grandes projetos. Está sendo lançado o selo de inclusão Maurício Silveira, e venha fazer parte desse lindo projeto que incentiva a nossa arte. Para participar, somente precisamos da sua assinatura, que está disponível um link na bio, @Maurício Silveira Oficial. Contamos com a sua colaboração. Eu gostaria de agradecer à atriz e advogada Rosa Scalco, que foi a pessoa que mais colaborou para que acontecesse essa entrevista, e agradecer à família de Maurício por permitir que essa homenagem pudesse chegar até o nosso público. Em meu nome e da minha equipe, desejamos os mais profundos sentimentos à família e aos amigos que ficam. Obrigado. Robert Talks. E é com muito prazer que hoje a gente inicia o nosso programa com esse ator, diretor, esse artista fantástico que é sucesso absoluto no que faz. Seja muito bem-vindo, meu querido Maurício Silveira. Muito obrigado, é um prazer, é uma honra estar aqui com você nesse momento, compartilhar um pouco das nossas experiências pessoais, experiências profissionais. Muito obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso. E hoje você vai contar bons capítulos da sua trajetória para brasileiros cidadãos do mundo. Vamos começar. Conta pra gente como foi a infância do Maurício Silveira. A minha infância foi maravilhosa, foi uma infância que eu vivi no interior. Eu sou carioca, só que o meu pai trabalhou muito com obras, né? Então, empreiteiras, coisa e tal. Então, na minha infância, eu morei muito no interior de Minas Gerais. Então, a minha infância foi maravilhosa. Foi aquela infância de brincar na rua, jogar bola, pular amarelinha, jogar peão, brincar na floresta, né? Que tinha fazenda, tinha mata, tinha riacho. Então, foi bem divertida. A minha infância foi assim, graças a Deus, foi uma infância bastante livre nesse sentido, mas, por outro lado, também responsável, porque tinha que passar no ano da escola direitinho, coisa e tal, então e graças a Deus, porque assim tem que ser, né? A gente tem que estar sempre os dois lados, o prazer e as obrigações. É verdade. Bom, nesse período de infância, essa infância feliz, é um momento de inocência, né? Porque a gente está falando aí de anos e anos atrás, onde a gente não tinha internet, a gente não tinha telefone celular. Como foi para você já ligar a televisão ou escutar o rádio? O que te movia? Quais eram as suas fontes de inspiração para que você viesse a se interessar pela arte? Então, tudo começou de uma forma bem natural e devagar. Então, eu era um adolescente muito tímido, mas muito tímido mesmo. E com o passar do tempo, eu fui estudar eletrônica. Eu fiz curso técnico de eletrônica, curso técnico segundo grau de eletrônica, coisa e tal, me formei.
Aí fui trabalhar na TV Clube, lá em Ribeirão Preto, que é uma repetidora da TV Bandeirantes. E lá eu era um dos responsáveis para montar os estúdios para gravação de comerciais locais, filmagens locais, transmissão de jogos locais, coisa e tal. E assistindo as filmagens de comerciais locais, as filmagens, eu senti interesse por aquele campo. Só que eu acreditava, primeiramente, que era publicidade e propaganda. Então, eu fui estudar publicidade e propaganda, porque eu queria fazer propaganda, coisa e tal. Apesar de eu ter uma vontade de estar à frente das câmeras, eu me sentia muito tímido para isso. Então, eu comecei a observar, encontrar possibilidades de eu pudesse trabalhar na área, mas por trás das câmeras, né? Então, eu fui estudar publicidade, coisa e tal. E um dia, eu estava com um amigo meu, fui na farmácia de manipulação da mãe dele, lá em Ribeirão Preto, isso, e entrou um cara um agente, um rapaz que trabalhava na agência local, agência de modelos, coisa e tal, e ele falou que eu tinha um perfil legal, que eu poderia fazer trabalhos, e eu fui e aceitei, aí fui lá, me agenciei, comecei a fazer alguns trabalhos como modelo, e comecei a gostar, e eu senti vontade de fazer teatro, de estudar teatro, primeiramente, para perder essa minha timidez, porque essa minha timidez, a antiga timidez, porque hoje eu não tenho mais timidez, né? Que Na bom, né? verdade, eu tenho, mas eu já sei trabalhar com ela, né? Porque, assim, a gente tem que apenas coisas, digamos, do passado, traumas, isso, aquilo, que você corrige, existe ainda na gente, só que a gente cria outros caminhos neurais para ressignificar todos os momentos, né? Então, essa timidez me levou ao teatro para eu poder pegar trabalhos maiores, como modelo, coisa e tal. E quando eu comecei a estudar teatro, aí a gente diz assim, né? Se você for mordido pelo bichinho do teatro, já era. E eu fui mordido por esse bichinho do teatro e já era, sabe? Então, foi dessa forma que aconteceu. Foi dessa forma. E é legal, assim, eu morava em Ribeirão Preto, eu ficava assistindo as novelas, coisa e tal, principalmente Manuel Carlos, e eu ficava assim, poxa, tem que voltar para o Rio, é isso que eu quero da vida, mas eu sou muito tímido, eu não vou conseguir, coisa e tal. Então, quando eu voltei para o Rio, eu voltei para estudar teatro, para perder a timidez. Aí eu já estava trabalhando na antiga Elite, coisa e tal. E assim foi que começou a minha carreira artística. Eu, eu me apaixonei pelo teatro e logo com 6 meses eu comecei a estudar, eu já fiz uma peça muito legal, uma peça profissional, era eu, Bruno Galeasso, Eric Marmo, Serginho Ronchakov, Theo Becker, coisa e tal, uma galera legal, sabe? Então, a partir daí, fomos seguindo em frente, graças a Deus, estamos até hoje. A gente vem de uma época, Maurício, que a família sempre opinava muito naquilo que a gente não vou dizer o que a gente queria fazer, né? No que, na verdade, a família sempre, o pai e a mãe sempre fica com aquele sonho, eles ficam com o sonho do filho advogado, do filho médico. E como foi para a família a questão da aceitação em relação à arte, cultura na sua vida? Uma coisa é a gente gostar da arte e a outra é se entregar no mundo da arte e viver de arte no Brasil, que é muito difícil. Como foi isso para a família? Olha, eu não posso reclamar da minha família, não, porque a minha família sempre me apoiou, sempre me apoiou. É óbvio, assim, meu pai principalmente sempre falava, poxa, você tem que ter uma segunda profissão, porque a arte no Brasil é difícil, coisa e tal, aquela coisa que na época eu até achava às vezes que era um pouco chato ficar escutando isso. Eu hoje entendo, porque é uma preocupação que os pais têm para com os filhos, eu entendo, porque realmente é difícil de viver de arte no Brasil.
Só que eu sempre tive assim na minha cabeça o seguinte: se é possível para 1, para 2, para 10, para 100, para 1.000, para 10.000, por que que não pode ser possível para mim também? Então, eu Uhum. sempre tive isso muito claro na minha cabeça, sabendo das dificuldades, mas disposto a encarar todas essas dificuldades em prol de um objetivo. E estou aí nessa caminhada. Agora, com esse avanço tecnológico, né, no decorrer dos anos, hoje, como é que você analisa? É mais fácil viver de arte no dia de hoje para quando você começou, ou você ainda tem aquele sentimento que ainda tudo é muito difícil, é muito complicado, mesmo com o avanço tecnológico? Então, depende muito no meu ponto de vista, tá? O que que acontece? Qual a arte que você quer viver? Qual a arte que você quer fazer? As redes sociais, graças a Deus, elas abriram muito espaço para você divulgar o seu trabalho, coisa e tal. Então, assim, hoje, muitas pessoas têm a possibilidade de mostrar o seu trabalho através da arte, sem esperar que alguém abra alguma porta, sem esperar ter algum contato, sem esperar alguém assistir um trabalho e, de repente, te chamar para uma outra coisa. Então, assim, tem muitos artistas, né? Tem muitos artistas que hoje surgem nas redes sociais. Eu acho maravilhoso. Inclusive, eu também trabalho a minha arte, a minha rede social, porque eu acho importante. E só que eu sou de uma geração onde não existia ainda rede social. Então, quando eu comecei, qual era o meu sonho, o meu objetivo? Poxa, ganhar um prêmio de teatro, ganhar um prêmio no cinema, ser um ator premiado, ser um diretor premiado, estudar bastante a arte e na minha velhice, digamos assim, ser uma pessoa, um ponto de referência de cultura artística, as pessoas pararem para escutar o que eu tenho para falar, o que eu construir. Então, assim, depende qual o teu direcionamento. Que hoje eu vejo que é mais fácil de você se tornar famoso, né? Uma pessoa famosa, do que você ir mais o caminho de você ser um artista reconhecido no meio teatral, no meio do cinema, no meio da televisão, continua, digamos assim, continua no mesmo lugar, Uhum. continua assim no mesmo lugar. Você tem mais chance de mostrar o seu trabalho para todo mundo, você tem mais chance de se tornar famoso, mas para você chegar ali, ganhar prêmio, ser uma pessoa reconhecida, o caminho acaba que continua sendo o mesmo. Você tem que fazer bons filmes, você tem que ser famoso, não adianta, você tem que ser um artista. Quando eu falo artista, como um ator, né? Porque existem outros vários tipos de artistas, artista plástico, músico, coisa e tal. Estou falando de artes cênicas, né? Então, assim, eu acho que hoje em dia está mais fácil você ser famoso, ganhar dinheiro com a tua arte, mas depende do quê? Poxa, eu posso querer ser um artista da internet, não está preocupado com prêmios e estou feliz e está tudo bem. O outro pode ser querer ser um artista que está preocupado em ganhar prêmios, coisa e tal, e está tudo bem. Cada caminho é um caminho. Eu só fiz uma diferenciação Uhum. para tentar explicar o que eu penso, né? Eu acho que hoje é mais fácil ser famoso, mas você ter aquele reconhecimento artístico, chegar a ser uma Fernanda Montenegro, uma Fernanda Torres, um Rodrigo Santoro, um Wagner Moura, continua o mesmo esforço, estudo, dedicação. Porque ser famoso, não estou falando que você não precisa de estudo, mas você não precisa, às vezes, de um aprofundamento artístico como artista das artes cênicas. Entende o que eu quero dizer? Sim, eu entendo. Muito bom você tocar nesse assunto, falar sobre isso, porque você imagina quantos. Eu também sou carioca, né? E quantos Georges, quantos Maurícios no Rio de Janeiro, ou não só no Rio, em outros estados também,
estão vendo essa entrevista e acabam se conectando de uma certa forma com o tipo de trabalho que você hoje, por exemplo, faz. E entender a sua trajetória é muito importante para que essas pessoas se conscientizem de uma coisa. Está sendo difícil para elas e foi difícil para você também. E nada é fácil. É necessário, sim, para que a gente venha se educar. Exige-se muito estudo para que a gente chegue a um lugar. Então, é importante tocar nesse ponto e para que as pessoas venham se conscientizar de que a educação é muito importante, é o único passaporte para a liberdade do ser humano. E se a gente quiser avançar com progresso, ser um profissional de sucesso, é necessário que a gente leve a sério o presente para ter um futuro promissor. E foi isso que aconteceu com você. Você foi modelo de agências muito de nomes, né? Agências de nome no Rio de Janeiro. Você fez foi Elite, Ford, Mega, muitos trabalhos apareceram para você, mas você veio se encontrar nas artes cênicas. Foi um processo no qual você conseguiu ali ter um encontro consigo mesmo. Né? Então, é interessante essa trajetória de onde você saiu para onde você está hoje, com todos esses projetos, não só como ator, mas como diretor, entender o lado de quem está contracenando contigo, né? Se entregar a um personagem, é o desenvolver de um DNA da vida a um personagem. Isso exige que a gente venha estudar, né? E de tudo, ter seriedade, levar o nosso trabalho com muita seriedade, com muito profissionalismo, né? E é por isso que você, em tudo que você faz, você é um sucesso, você chega, faz e com isso tudo, né? Com isso tudo, logicamente você tem as suas fontes de inspiração, grandes influências no meio artístico. E quais são elas? As minhas influências, vamos lá. A minha maior influência, digamos assim, é Marlon Brando. Eu sempre fui muito fã do trabalho dele, da atitude dele como artista, tá? Não estou falando como ser humano, que aí tem as suas controvérsias, mas como artista eu achava ele muito magnético no cinema. Ele foi que trouxe esse tom mais naturalista, realista para o cinema, né? Então eu gostava muito, eu gosto muito do trabalho dele, eu li a biografia dele, eu assisti vários filmes dele, coisa e tal. Isso, assim, é a maior inspiração. Mas, se eu for falar hoje em dia, poxa, eu gosto muito do caminho que o Rodrigo Santoro fez, eu acho a Fernanda Montenegro maravilhosa, eu gosto do Tony Ramos, Robert De Niro. Então, assim, eu acredito no seguinte: quando nós estamos no início da carreira, nós nos inspiramos muito em alguns artistas. Poxa, esse cara aqui ele é totalmente visceral, essa mulher também é visceral. Olha como que esse cara sabe usar o carisma dele, olha como que esse cara sabe usar o carisma dele, olha como que ela sabe usar a sensualidade, ele sabe usar a sensualidade. E olha como a câmera gosta, né, dessa pessoa, né? Olha como essa pessoa puxa a câmera. Então a gente observa tudo isso e começa, com o tempo, você começa a descobrir o que funciona. Então, de tudo isso que eu peguei de cada um, eu posso aplicar em mim, porque cada ser humano é diferente, cada um tem um estilo de falar, cada um tem uma atuação diferente, cada um tem uma personalidade diferente. Então, você vai meio que adaptando para você e descobrindo o que funciona para você, né? Assim como técnicas de interpretação, Stanislavski, Grotowski e tal.
você estuda várias, só que com o tempo você vai entendendo o que mais funciona em você. Então, você não fica, às vezes, preso a uma técnica de interpretação. Você usa tudo ao mesmo tempo, até porque eu gosto da visceralidade, eu gosto da atuação visceral, que você não está pensando em técnicas na hora, você está só pensando em viver aquele momento. As técnicas eu acho mais importante para usar durante os ensaios, porque durante os ensaios você ainda precisa encontrar o estado emocional daquele personagem, coisa e tal, naquele momento. Então você usa técnicas para encontrar esse caminho. Mas na hora do vamos ver, na hora do ao vivo, na hora do gravar, na hora do gravando, eu gosto da visceralidade, se você ser visceral. É possível todas as vezes? Não, porque às vezes você vai gravar, você vai fazer uma peça um dia que foi péssimo, coisa e tal, aí você usa um pouco das técnicas para não deixar o teu nível de trabalho cair. Mas eu gosto da visceralidade, eu gosto de estar 100% ali, sem técnica, só quando necessário mesmo. Muito bom. E como você chegou à televisão? Como foi aí do teatro para a televisão? É bom você falar um pouco sobre isso, porque vamos puxar para a televisão e depois vamos falar um pouquinho aí das diferenças das técnicas entre a televisão e o teatro. Como foi para você, ator de teatro, chegar até a TV? Então, eu comecei a estudar teatro no ano 2000, e eu fiz uma peça que eu viajei o Brasil inteiro, a peça que eu comentei, Bruninho, Galhaço, Érico, coisa e Uhum. tal. Nós ficamos um ano viajando, então ficamos no ano 2001, no final do ano de 2000 nós paramos a turnê, aí eu entrei em outra peça, coisa e tal. E em 2004, olha como as coisas são. Uma amiga minha me ligou falando assim, poxa, Maurício, chega aqui num bar, eu estou com uma equipe lá da Argentina, que a gente está filmando um longa-metragem aqui, chamado Vereda Tropical, né? Eu já dei o nome do filme, e estamos aqui perto da sua casa, chega aqui. Aí eu fui lá. Só que na hora que eu entrei no bar, eu vi que a equipe ficou meio alvoroçada, conversando entre eles, coisa e tal, e eu sem entender, aí de repente o diretor quis conversar comigo. Eles Uhum. passaram o dia inteiro fazendo testes no Rio de Janeiro e não tinham achado o personagem que eles estavam procurando para o filme, que era uma participação legal no início do filme, uma participação bem importante para o filme até. E ele falou que eu tinha um perfil que ele imaginou para o personagem e se eu topava fazer o filme. Eu falei, mas eu nem fiz o teste. Aí ele leu a cena comigo ali na hora, assim, não, é você, falando em espanhol, né? Você, é ele, coisa e tal. Aí eu entrei no filme. Isso nós filmamos em 2002 e nós participamos do Festival de Gramado em 2004. E Festival de Cinema aqui de Gramado. E no Festival de Cinema, o filme ganhou o melhor roteiro, ganhou o Kikito de melhor roteiro de filmes latinos-americanos, latino-americanos. E lá, nesse momento, eu fui convidado para fazer a oficina de atores na Globo. Eu fui convidado para fazer logo após a estreia do filme no festival. É. Eu comecei a fazer oficina de atores na Globo, aí depois eu fui convidado para fazer teste para uma novela chamada Cobras e Lagartos. Aí eu fiz Cobras e Lagartos, um personagem bem pequenininho assim, se você Uhum. piscar não vê, mas era a novela inteira, era complicado e tal. Aí depois eu fui de Cobras e Lagartos, eu fiz Sete Pecados. De Sete Pecados eu fiz Paraíso Tropical, depois eu fiz Insensato Coração, Uhum. aí eu fiz Balacobaco e Série Reis na Record. Uhum. Agora, Então, tudo começou graças a um convite para ir ao bar, para conversar, jogar conversa fora, jogar conversa fora e tomar uma cerveja. Aí eu falo, eu sou professor também de teatro, né? Eu dou aula de teatro, coisa e tal. Então, eu sempre falo para os nossos alunos, o lobby é muito importante.
Não adianta você querer só fazer lobby e ser vazio, não ter trabalho, não trabalhar, não se preparar, não estudar, virar arroz de festa. Isso não ajuda ninguém. Mas se você está em cartaz, se você está trabalhando, se você está se preparando, se você está estudando, você tem que sim que estar nos lugares, convidar as pessoas, ser visto, coisa e tal. Então, é muito disso, né? Quando as coisas precisam acontecer, elas acontecem. Eu não fiz o teste, de repente era eu que estava fazendo o filme. E muitas vezes na vida eu corria atrás de produtores, bati na porta, poxa, deixa eu fazer teste. E recebi muitos nãos, que a gente recebe mais nãos do que sims, né? Então, assim, quando é para ser, é para ser. É isso. Mas só que a gente tem que fazer a nossa parte. É verdade, isso mesmo. Agora, com toda a sua experiência em teatro, TV, cinema, você dá aula de teatro para uma pessoa no teatro, bem focada, técnicas teatrais. Como foi para você a técnica de câmera, a técnica de filme, que é tudo muito pequeno, mas na tela é tudo muito grande, e na televisão a gente sabe também que é tudo muito é um set de gravação às vezes tão pequeno. Você tem que fazer marcada de cena, aquela coisa. Como é que foi isso aí para você? Do teatro, que tudo era muito grande, para a tela da TV e do cinema com técnicas completamente diferentes. Então, olha só, a, a criação da personagem, a, a atuação, tudo é a mesma coisa. O que muda são as técnicas, como você falou. Por que no teatro eu preciso falar alto? Porque no teatro é ao vivo, a última pessoa que está sentada lá na última fila tem que escutar a minha voz tanto quanto a primeira pessoa na primeira fila. E por que eu não preciso falar alto no cinema nem na televisão? Porque eu tenho um microfone aqui em cima, o boom que a gente chama, ou tem um lapela, então tem uma captação de áudio muito próxima, então não preciso gritar, não preciso falar alto. Por que a gesticulação, né, no teatro, a expressão corporal, ela é maior do que na TV? Porque exatamente a última pessoa da fila tem que ver o meu movimento, né? Enquanto na televisão, a câmera, principalmente se estiver em close, se eu mexer só o olho, a câmera já está captando esse movimento. Uhum. Coisas que no teatro eu teria que virar o rosto para mostrar esse movimento. Na TV eu posso só virar o olho, que eu já mostro esse movimento. Então existe essa diferença de você adaptar a energia da tua atuação, né, digamos assim. Eu confesso que no início é bem complexo no sentido de no início você acha que você não está fazendo nada, que você está fazendo muito pequeno, coisa e tal, mas eu não fiz nada, mas é isso, é só o teu olho que tem que falar, coisa e tal. O teu olho, se o teu olho falar, se ele estiver vivo, você já passou a mensagem. Porque igual aqui, nós estamos em streaming, a gente está num plano americano praticamente. Sim. Então, fechado. Eu ainda estou levantando mais a minha mão, estou movimentando aqui, minha mão ainda aparece um pouco. Mas se eu deixar aqui minha mão embaixo, fica até mais limpa a tela, né? É uma técnica para deixar mais limpa até. A gente só está mexendo as expressões faciais. Verdade. Entende? É isso aí. O microfone está captando tudo que a gente está falando. É a técnica de interpretação, não técnica de criação de personagem. A gente fala o quê? São linguagens diferentes. Uhum. Inclusive, a linguagem do cinema é diferente do que da televisão. Que na televisão é uma coisa mais rápida. Você às vezes tem 20, 30, o protagonista de novela tem 40 cenas para gravar no dia. No cinema, às vezes você grava 1, 2, 3 cenas por dia, você filma, né? Por quê? Porque a televisão é um produto que o capítulo foi para o ar, você nunca mais vai ver, só se passar o vale a pena ver de novo. Agora tem os streams, coisa e tal,
tem como acessar. Mas o cinema não, o cinema é eterno. Depois que você roda aquela película, antigamente, né? A gente fala, rodado em película, mas se você roda um filme, depois que ele está pronto, ele fica ali para sempre para você assistir. Antigamente a gente ia na locadora e pegava o filme, hoje em dia você pega na internet, pega onde for, mas o filme é eterno, ele está ali para sempre. Então, é como se fosse o trabalho da finalização de tudo, ele é mais detalhado por causa disso, porque a gente chama de obra-prima, né? Fica para sempre. E a TV, é óbvio que a gente também busca sempre a perfeição, todos os profissionais buscam a perfeição, mas é mais fast food, digamos assim, né? É um capítulo por dia, né? É verdade. Gente, é isso. Olha, nessa aula com o nosso entrevistado de hoje, é o nosso querido Maurício Silveira. Muito bom. É isso. Toda semana a gente conta histórias de pessoas que são fonte de inspiração e ele é a nossa personalidade da semana. A gente vai para um rápido comercial e a gente volta já já. George Robert's Thoughts. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45,00 e cabelo mais barba por apenas R$ 80,00. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Got a leaky faucet, clogged gutter, or damaged roof? Sometimes you just can't fix it yourself. Or hire a husband for a day handyman services tackle all your home problems. For over 15 years, we've been helping homeowners across New Jersey, New York, Pennsylvania, and Connecticut with quality repairs you can trust. Call us and say you found this ad and get 15% off all services. Call G&L Construction Pros today. George Robert's Thoughts. Estamos de volta dos nossos comerciais e hoje quem vem contar pra gente, brasileiros cidadãos do mundo, um pouco da sua história é o ator e diretor Maurício Silveira. Maurício, depois dessa aula que você já deu entre teatro, TV, cinema, e esse lado diretor, quando despertou essa vontade de dirigir alguém, deixar um pouco lá do estrela e dar espaço aí para as novas estrelas, para outras estrelas? Como foi isso? Olha, eu vou te falar que surgiu totalmente natural também, porque eu nunca pensei em ser diretor, eu sempre pensei em ser ator. E, igual eu falei, eu comecei a dar aula de teatro, e na aula, oficinas de montagem, oficinas práticas de montagem, né? Então, eu sempre tinha que dirigir uma peça com os alunos. E dirigindo essas peças com os alunos, coisa e tal, eu comecei assim, quer saber? Eu acho que eu gosto disso também. E despertou essa vontade, porque hoje eu acredito, antigamente a gente era muito rotulado, ou você é ator, ou você é cantor, ou você é autor, ou você é diretor, ou você dança.
E aqui no Brasil, principalmente, né, que eu quero dizer. Aham. Hoje eu sou um ator, eu sou um diretor e eu também sou um autor, porque eu escrevo peças de teatro. Então, através das minhas aulas de teatro, surgiu a vontade de dirigir. Só que a vontade de dirigir só surgiu verdadeiramente, eu só coloquei em prática depois que eu escrevi o meu segundo texto e eu queria ganhar dinheiro com aquela peça de alguma forma, que eu tinha que sobreviver com ela naquele momento, porque eu estava em contrato com TV também, há um tempinho. Eu falei, já que eu escrevi o texto, eu vou me arriscar agora como diretor e como ator no mesmo espetáculo. Uhum. E me joguei, falei, vamos ver o que vai dar. É isso, tem que confiar no meu trabalho, tem que confiar no meu filho. E tenho vários mestres, né? O Bem-vindo Sequeira, meu mestre na comédia. Tem o Antônio Gilberto, que é o meu mestre no teatro Rapisodo. O Francis também, Francis Maier. Então, eu tenho vários mestres que, sempre que eu tinha alguma dúvida, eu poderia me socorrer com eles, digamos assim. Então, eu tinha essa segurança. Então, me arrisquei, deu certo, funcionou, deu tudo certo, graças a Deus. Em breve voltaremos para o espetáculo. E a partir daí me chamaram para dirigir um outro espetáculo, aí eu fui convidado para dirigir outro espetáculo, aí eu dirigi outro espetáculo meu, e assim foi indo naturalmente. Primeiramente, eu quis dirigir porque eu queria centralizar, eu vou falar de forma comercial agora, eu queria centralizar a renda da peça para mim, porque como eu era o produtor, ator, diretor e o autor, eu poderia ter uma renda legal, que o ator, quando ele é só ator no espetáculo, ele ganha uma porcentagem baixíssima da bilheteria, né? Então, Verdade. eu pensei como estrategista, como produtor, como olhar de produtor, não como de artista. Como artista, a gente às vezes fala, eu faço de graça, é isso aí, é filantropia, porque a gente ama, né, a arte. Só que a gente tem que entender que a arte também é o nosso ganha-pão, então a gente também tem que ter o olhar como produtor. Foi assim que surgiu a minha, a entrada na direção. Aham. Eu me desafiei a dirigir meu primeiro espetáculo. A partir daí, eu fui convidado para dirigir outros espetáculos e, graças a Deus, continuo dirigindo. Bom, foi um sucesso total, né? Além de teatro, TV, cinema, um sucesso total que chegou aqui nos Estados Unidos e nós ficamos assim. O público queria saber mais. Conta um pouco, né, da peça Pasolini no Deserto da Alma. Como foi participar dessa produção? Porque quando chegou aqui para a gente queria mais e mais, e vocês, o elenco completamente com a agenda tomada, agenda cheia, ninguém estava disponível na época. Como foi para você fazer parte dessa produção? Olha, eu vou te falar uma coisa. No início deu aquele frio na barriga, porque falar de Pasolini é uma responsabilidade muito grande, né? Pasolini é um ícone do cinema italiano, poeta, ele é uma personalidade ímpar, ele, ele representa a vanguarda, ele representa a luta política, social, a luta do ser humano. Ele é uma personalidade muito grande. Então, quando o Francis me convidou para fazer a peça e fazer o personagem principal, fazer o próprio, né, o Pasolini, eu aceitei na hora. Quer dizer, eu falei, Francis, aceitei na hora, mas eu falei, Francis, deixa eu pensar só um segundinho aqui, só um segundo. Vamos embora. Porque, assim, então, a gente tinha pouco tempo para ensaiar, para preparar o espetáculo, porque surgiu um edital, que fomos convidados, coisa e tal, mas pouco tempo, mas tempo suficiente também.
e nos jogamos 100% no trabalho, na personalidade, em quem é o Pasolini, na obra dele. E foi maravilhoso o espetáculo. Ele traz toda essa marginalidade poética do Pasolini, toda essa vanguarda sexual dele também, digamos assim, desconstruindo padrões, preconceitos. Então, foi um trabalho que, para mim, ele sempre será marcante na minha vida, Aham. porque a gente começou o trabalho de uma forma tão unida, nós somos um grupo muito unido, já, o elenco, a equipe, a direção, a produção, e depois que estreou foi criando uma proporção, foi crescendo, e foi tocando as pessoas de uma forma tão maravilhosa que é impossível não fazer parte da minha trajetória, assim, sempre parte da minha trajetória, né? E quem sabe a gente não volta ainda com o Pasolini. Eu, por mim, volto, hein? Então, e vamos então na próxima, né? Vamos lá, então. Depois de todo esse sucesso, Eu Matei Nelson Rodrigues. Eu Matei Nelson Rodrigues. Como foi essa produção? Fazer parte dessa produção em si? Olha, Eu Matei Nelson Rodrigues é um espetáculo muito legal, muito, muito, muito interessante. O texto é de um amigo meu chamado Aloysio Vilar, que é um maravilhoso escritor. Resumindo rapidamente a sinopse da peça, seria o que as pessoas são capazes de um dia para alcançar fama. Até onde você vai pela fama? Quais são os seus valores que estão em jogo? O que está em jogo para você alcançar a fama, o dinheiro, o reconhecimento midiático? Então, é em cima desse tema que eu acho muito legal, muito importante, principalmente para os dias de hoje em dia. E foi uma produção minha, né? A minha produtora, MS Produções. Eu dirigi o espetáculo e eu também atuei no espetáculo. Então, foi maravilhoso, foi maravilhoso. A peça fez 3 temporadas aqui no Rio de Janeiro. Primeira temporada lá no Teatros da Barra, no Cine Teatro lá. Depois, 2 temporadas no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. E agora, em breve, nós faremos uma próxima temporada. Muito. Então, foi maravilhoso. O espetáculo também muito sucesso, assim, graças a Deus, porque para você conseguir manter um espetáculo vivo após a primeira temporada, segunda, terceira, ele tem que ser um espetáculo que está tendo uma boa repercussão, digamos assim, né? Sim, é verdade. O público tem que gostar e muito. E recomendar, né? Recomendo. Tem que recomendar. Vamos lá, vamos falar um pouco de Detentos. Vamos falar de Detentos. Detentos é uma peça maravilhosa. Francis Maia, o mesmo diretor de Pasolini. Francis é maravilhoso. A peça se passava dentro de um presídio, né, de uma cela. O nome já pressupõe isso, né? E é um trabalho que mostra muito o dia a dia do detento, como é a vida, como muitas vezes eles são esquecidos pelo sistema carcerário, pelo sistema judicial. Muitas vezes alguns são beneficiados, outros não. Como é a vida lá dentro, como que é a lei dentro da cela, como que são as relações dentro da cela, e como são as relações amorosas também dentro da cela, como que tudo isso acontece. Então, é um espetáculo que leva as pessoas o clima, o universo, a energia prisional, mas com uma reflexão humanitária. Eu acho muito legal de Detentos é isso, sabe?
Mostra a importância do convívio, da relação pessoal, da conexão entre seres humanos, do momento de você saber se proteger, do momento que você tem que saber dividir, onde você pode confiar, onde você não pode confiar. Isso é um trabalho diário nosso também na nossa vida pessoal, né? A gente também Verdade. tem que saber fazer escolhas, né? Então, muito legal o espetáculo, muito mesmo. E a gente vai para uma parte do nosso programa agora que é um bate-bola com o Maurício. Vou pegar ele na surpresa, gente. Vamos lá, então. Um bate-bola com Maurício Silveira. Maurício, um sonho. Um sonho. Caramba, é importante isso. Um sonho, continuar vivendo da minha profissão e continuar. É isso, continuar vivendo com a minha profissão. Uma vontade. A vontade de conhecer a Austrália, Um lugar. Rio de Janeiro, Uma profissão. ator, Educação. importantíssimo, é fundamental. Um livro. Um livro, 100 coisas que pessoas precisam fazer, 101 coisas que pessoas de sucesso fazem. Estou lendo agora, é maravilhoso. Muito bom. Se eu Posso pudesse. falar outro livro? A Pode. Bíblia também. Outro A livro, Bíblia. qual é? A Bíblia. Muito bom. Eu acho muita sabedoria. Fora, tirando religiosidade, eu acho um livro de muita sabedoria. Verdade. Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria. Eu tornaria o mundo mais verdadeiro e honesto. Eu amo A vida. uma cor. Vermelho. Montanha, praia ou cidade. Praia. Um estilo musical. MPB, rock popular. Teatro, TV ou cinema. Teatro, TV e cinema. Vamos lá, então. Para mim, ser ator é. É natural, é viver, é ser. Eu me defino homem. Em busca de ser um homem melhor a cada dia que passa. Família, para mim, é. Tudo. É importantíssimo, é fundamental. É Deus apoio. é o seu apoio. Muito bom. Deus na minha vida é. É o meu ídolo. Maurício, que esse ídolo que você tem, que se chama Deus, essa energia que movimenta o universo, possa fazer com que você se sinta a cada dia mais realizado. Que o nosso universo venha conspirar a seu favor sempre, que você continue trilhando esse caminho da arte, onde a gente sabe, né? Esse caminho onde a gente sabe que salva, educa. Sim. E você faz isso muito bem. Você dá aulas de teatro, você educa, você se preocupa com o outro, naquilo que é do melhor que você aprendeu e como vai passar para os seus alunos. E o que eu posso te desejar em nome da minha equipe é mais sucesso. Eu agradeço muito, eu acolho todas as suas palavras, são palavras maravilhosas, carinhosas, e eu desejo mesmo, a reciprocidade é total e verdadeira. Desejo mais sucesso a você, a toda a sua equipe. E eu gostaria de acrescentar uma coisa que você falou, que eu acho que se encaixa muito agora, que é
eu faço um trabalho no Instagram também de autoconhecimento, porque para mim, como você falou, você ajuda as pessoas dando aula, coisa e tal. Então, eu, quando busquei a arte, eu acreditava que através da minha arte, fazendo teatro, fazendo TV, cinema, porra, você está, de alguma forma, fazendo a sociedade refletir sobre aquele momento, refletir sobre aquela história, aquele conflito, aquela trama, né? Então, eu comecei a estudar psicanálise, PNL, porque eu queria entender como a mente humana funciona para poder criar personagens mais reais, mais verossímeis, mais próximos da realidade e não ficar apenas na superficialidade da construção de um personagem. E depois que eu comecei a estudar psicanálise, PNL, eu uso as minhas redes sociais, eu passo mensagens, eu falo frases reflexivas, vídeos reflexivos, inclusive tenho grupos que eu ajudo no trabalho de autoconhecimento também, porque eu acredito que o artista ele tem esse objetivo, o objetivo de passar uma mensagem, deixar uma história em prol de uma sociedade melhor, em prol de quebra de paradigmas, quebra de preconceitos, em prol de uma sociedade mais solidária, digamos assim, mais inclusiva, mais tudo, né? Uma equidade, digamos assim, entre os seres humanos. Então, assim, o meu trabalho nas redes sociais, além de todo o meu trabalho artístico, tem esse trabalho também de autoconhecimento, porque eu acho que uma coisa completa a outra. Muito obrigado, viu, pelo convite. Muito feliz por ter conversado aqui com você. Foi maravilhoso. Você também é uma pessoa maravilhosa, com uma energia maravilhosa, uma luz que ilumina e que vai longe, né, meu amigo? Muito obrigado, muito obrigado. Muito bom tê-lo aqui. E é isso, gente. Para vocês que querem aí, ó, querem desfrutar, né? Mas do conhecimento do nosso entrevistado de hoje, do Maurício Silveira, as redes sociais dele estão aí na tela para todos vocês. Maurício, mais sucesso, é isso. Para nós. Levar conhecimento, beber dessa fonte, né? Dessa cachaça que se chama arte e vale a pena viver. A cada dia nós temos a responsabilidade em escrevermos bons capítulos desse louco livro que se chama Vida. E é isso, gente, vale a pena. Para você, não é isso, Maurício? Vale a pena. E para vocês que estão aí do outro lado, sempre acompanhando o nosso trabalho, muito obrigado pela sua audiência e com certeza a gente se vê em breve. Muito obrigado, até mais, viu? Robert Stocks. George Robert Stocks.